E agora você que nos assiste pelo YouTube, Facebook, terá mais meia hora de debate no Jornal da Cultura com Plateia. Uma iniciativa inédita no telejornalismo brasileiro. Toda quarta-feira será assim a Plateia. E quem nos acompanha pelo Twitter, pela hashtag Jornal da Cultura, pode interagir com os nossos comentaristas e fazer perguntas. E continuam na bancada o historiador Marco Antônio Villa e o advogado Ayrton Soares. O tema de discussão desta quarta-feira, votado pelos internautas no Facebook, é reforma política. O que é melhor? Nós vamos esclarecer isso tudo aqui. E o plenário da Câmara dos Deputados acaba de encerrar a sessão que discutiu o texto da reforma política. O repórter Leandro Magalhães está no Congresso e traz novas informações. Leandro, vamos de antemão aí, quando essa votação vai acontecer, hein? Parece que não vai acontecer agora, não é isso? Pois é, William, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, encerrou a sessão. Eu conversei com ele agora há pouco e perguntei, presidente, por que o senhor encerrou a sessão? E ele afirmou o seguinte: o quórum até então era de 430 parlamentares. Ele disse que eu não poderia colocar em votação, porque embora houvesse o acordo entre os líderes para aprovar o parecer do deputado Vicente Cândido, até então ele não queria colocar em risco e o relatório não ser aprovado até então. Ele disse que só iria colocar o parecer para a votação com um quórum de 470 parlamentares aqui no plenário da Câmara. Ele encerrou, surpreendeu vários parlamentares que estavam conversando com ele na saída agora há pouco do plenário e até então a votação do relatório do parecer ficará para a próxima terça-feira. Isso aí vai dar mais tempo para poder eles analisarem vários temas. Bem, vamos ver alguns pontos da reforma política. Atualmente no país, a eleição é proporcional. Ela leva em conta votos para candidatos e também para partidos e coligações. Legendas com mais votos ganham mais vagas na Câmara. A Comissão da Reforma Política aprovou o chamado Distritão para as eleições de deputados federais, estaduais e vereadores em 2018 e 2020. Nele são eleitos os mais votados em cada estado ou município, independentemente do partido. A partir de 2022, o sistema mudaria de novo para o Distrital Misto. Nele, o eleitor vota duas vezes. Uma para candidatos no distrito e outra para uma lista fechada organizada pelo partido. Também foi aprovada a criação de um fundo com dinheiro público para bancar as campanhas. Desde 2015, a doação de empresas está proibida. Os deputados definiram um mandato de 10 anos para ministros de tribunais superiores, como o Supremo Tribunal Federal. Também foram estabelecidas novas datas de posse: 6 de janeiro para governadores e prefeitos, 7 de janeiro para presidente da República e 1º de fevereiro para deputados e vereadores. Bem, lembrando, como a reforma política é uma emenda à Constituição, são necessários 308 votos. Haverá 2 sessões de votações em 2 turnos. Em seguida, caso seja aprovada, a matéria segue para o plenário do Senado. William? Obrigado, Leandro. Vamos aqui continuar nossa discussão sobre reforma política. E aí você pode participar pela hashtag Jornal da Cultura no Twitter. E a plateia aqui, eu vou perguntar menos agora, que agora é a participação de vocês. Já tem uma pergunta ali, não é isso? Isso. Fala seu nome e manda a pergunta para quem você quiser ali. Ayrton ou Villa? Tá, eu sou Beatriz, eu sou estudante de Direito. E aí eu gostaria de perguntar para o Villa, relacionando o tema da reforma política com o da credibilidade das instituições, que a gente viu no bloco passado. Foi revelado que as Forças Armadas são a instituição que dá maior credibilidade à população. Uma pesquisa do Instituto Datafolha de junho desse ano revelou exatamente isso e ainda mostrou que a predominância dessa opinião vai nos homens e nos mais ricos. Então, aparentemente, pode ter um caráter de preocupação. Mas do que a gente pode extrair disso de positivo e de transformador, até para de repente, ser algum mote para essa reforma política que vai vir? Assim, não só o caráter preocupante disso, mas o que a gente pode extrair de positivo dessa postura revelada nas pesquisas para uma reforma política posterior? Bem, me parece que... Bem, primeiro as Forças Armadas cumprem o que determina a Constituição, o artigo 142. Né? E estão cumprindo isso de há muito. E isso é muito importante, é um fato raro, ou único, melhor dizendo, na história política do Brasil republicano, que a República trouxe o militarismo. É bom lembrar que durante o Império, no Segundo Reinado, por exemplo, 2/3 dos ministros da guerra, como era chamado, ou da Armada, como era chamada a Marinha, foram civis, inclusive durante a Guerra do Paraguai. Quem trouxe o militarismo para a política foi a República, que foi proclamada através de um golpe militar sem nenhuma participação popular, numa sexta-feira, lá no distante 15 de novembro de 1889.
89 e tal. Então, elas cumprem sua atribuição constitucional, que não inclui o poder de polícia. Isso que está ocorrendo no Rio fere a Constituição. O comandante do Exército já deixou isso claro, o general Vilas Boas, e o próprio ministro da Defesa, Raul Jungmann, não mostrou satisfação pela ação da polícia. Vide a notícia que nós demos hoje, eles foram para Niterói cumprir mandados de prisão. Isso é inacreditável. E cumpriram 60% dos mandados e prenderam 3 adolescentes. E para isso vai mobilizar as Forças Armadas, quando nós somos o 3º país em fronteira no mundo em extensão tal, né? O que entra de contrabando, de armas tal. Agora, com relação ao segundo ponto, quer dizer, portanto, as Forças Armadas, nesse sentido, têm uma avaliação positiva da população, o que para mim não é nenhum problema. Não vejo nenhum problema, né, em relação a isso tal. Não tenho nenhum preconceito em relação a essa questão, porque elas cumprem o que determina a Constituição. Segundo, a reforma é difícil, realmente não é fácil a questão da reforma política com esse Congresso. Mas é o Congresso que nós temos. É melhor ter esse do que não ter nenhum, né? Agora, a questão que se coloca é a da participação popular. O Brasil mudou. Lentamente, mas mudou nos últimos anos. Em 2018, nós teremos, normalmente a renovação do Congresso é alta, de 40%, tal, é muito alto os números, basta acompanhar as últimas eleições. Aí a questão de quais os candidatos vão ser apresentados. Para concluir, na eleição de Manaus, recente agora, para a prefeitura, cerca de um mês, menos que isso, teve um dado preocupante. Se você somar os brancos, nulos e abstenção, dá 40%, acima da média, mais ou menos, que era cerca de 32%, tal. Alguém pode dizer assim, é uma eleição fora de época. Não sei. Será que é uma tendência ou não? Não sabemos, mas é algo preocupante. A questão da reforma é difícil. O máximo que nós conseguiremos, provavelmente esse distritão, ou com alguma modificação, a cláusula de desempenho, que é um certo acordo, e o fim das coligações, porque, claro, tem distritão, não tem coligação, é óbvio, são coisas diferentes. É algumas mudanças paulatinas, uma mudança como nós pretendemos, está muito difícil. E a grande questão é que a gente precisa parar de fazer esse tipo de mudança a toda hora. O Congresso não tem poder constituinte. Essa é uma questão chave, né, da questão legal. Nós, quando votamos em 2014, não demos aos nossos representantes o direito de mudar a Constituição. Eles não foram eleitos para isso. O problema é que cada Congresso, a cada 4 anos, se autoproclama o poder constituinte, que não foi dado a ele. O que foi dado em 1986, e mal dado, para eleger a Assembleia Nacional Constituinte, que não foi Nacional Constituinte, foi um Congresso Constituinte. Vamos passar uma pergunta para o Ayrton aqui. Vou ler alguns twitters que estão chegando aqui. O Emerson Guimarães, Ayrton, por que não melhoram a doação de empresas em vez de proibir? Não foi um erro? Aí o registro do Cássio Neto. Boa noite, sou de Barras do Piauí, desde já preocupado com o novo rumo político do Brasil. Isso não tem fim? Reformas? Doações de empresa, o espelho que nós temos pela frente são esses escândalos, essas revelações das grandes empresas patrocinando toda sorte de interesses. O pior que a doação das empresas são essas empresas corrompendo parlamentares e alterando a legislação em seu próprio benefício. A interferência dessas empresas no processo legislativo é catastrófica. Os bancos e a legislação a serviço dos bancos hoje também é um desatino. Então, é preciso que, se houver possibilidade de delação, que elas possam vir de pessoas físicas, as pessoas físicas que tenham condições de demonstrar, na proporção do que ganham, o percentual que podem contribuir, que seja fixado por lei, o mínimo e o máximo, e os partidos e os políticos que vão buscar o voto pelos meios mais tradicionais possíveis, que vão fazer comício em cima de caixote, no meio da multidão, nos encontros de pessoas, nas áreas, nas portas das escolas, que vão buscar o voto diretamente com o eleitor. Esse tipo de político precisa voltar, ele precisa ter contato direto com o eleitor, ele precisa submeter o eleitor. Esse negócio de ficar por trás de um programa de televisão, enganando o povo para obter voto, ou usando cargos, funções e dinheiro para comprar voto, não pode continuar. O que eu defendo é que se vote uma política onde o voto tem disputado passo a passo, local a local, em todas as áreas, com conferências, com debates, com discussões, e esse político se expondo. De outra forma, nós não vamos melhorar esse Congresso. Mais uma pergunta da plateia. Oi, boa noite. Eu sou Stephanie, sou estudante de Direito e eu dirijo a minha pergunta ao Ayrton, porque eu acho que o Vila já mostrou seu posicionamento no bloco anterior. O nosso sistema, oficialmente, é o presidencialismo.
Mas o que a gente tem, de fato, é um presidencialismo de coalizão. Então, por que não ou por que sim o parlamentarismo? O que isso poderia trazer de bom ou de ruim para a sociedade brasileira? Eu acho que o parlamentarismo pode ser uma forma mais interessante para o país hoje, porque nós teríamos a condição de, diante de crises, ter soluções mais rápidas para as crises, não é verdade? Mas acho que um parlamentarismo não pode ser adotado se não houver um Congresso Constituinte, uma Assembleia Constituinte que, independente, soberana e só para tal fim, reestruture essa Constituição. Faça uma nova Constituição, com um mandato só para isso. Eu vejo o parlamentarismo num processo de mudanças onde o povo seja chamado a eleger aqueles que vão fazer a nova Constituição e dentro dessa nova Constituição estarão os princípios do parlamentarismo. Se for um parlamentarismo a ser votado por um Congresso talvez como esse, então esquece, não vai mudar nada. É preciso que só mesmo pessoas que estejam descompromissadas com o que existe hoje, que se elejam para uma tarefa de fazer uma nova Constituição, e nessa nova Constituição está lá o parlamentarismo, é que nós vamos ter condições de mudar esse país. Olha aqui uma pergunta do Márcio Ramos, é uma afirmação aqui. Reforma política, acabar com reeleição, reduzindo o número de parlamentares e cassação de mandato diante de qualquer crime. André Luiz Barca, o Distritão vai sair pela culatra, os eleitores acabam votando no candidato da sua região. Ô Vila, explica um pouco melhor aí que nós temos, né, agora esse segundo round do Jornal da Cultura mais um tempo. Explica para as pessoas o que é esse distrital misto, né? É o distrital que prevê o eleitor lá na região e também o eleitor geral, né, que seria o nosso... não poderia ser voto proporcional, mas é um voto que você vota no partido, né? Isso. A coisa é complicada, né? Porque é o seguinte, nós nunca teremos um voto por cabeça, como em alguns países. A Câmara dos Deputados, volto a dizer, a Casa da Federação, a igualdade entre os estados ocorre no Senado, em parlamento, em país bicameral, né? E não na Câmara dos Deputados. Quer dizer, você estabelecer um mínimo, que são 8, e o máximo, que é 70, é um absurdo. Você faz com que o sujeito, em Roraima, por exemplo, receba votos que não daria para ser eleito vereador numa cidade média do interior de São Paulo, por exemplo. Então, é um absurdo isso daí. Você não pode igualar coisas que são desiguais. A Câmara dos Deputados é a casa do povo, não a casa da federação. Mas isso não vai ser alterado, porque nós tínhamos essa mínimo, o pacote de abril aumentou para 6 em 1977, mínimo, e a Constituição piorou, colocou 8. E ainda criou novos estados, para piorar. Inventou novos estados, como o Amapá, que não podia ser um estado nunca, né? Roraima, que não pode ser um estado nunca. Por que não pode ser? Eles não têm nem condições de se autogerir. Isso só para passar nesses, além depois de Tocantins, etc. tal, né? Mas isso não vai mudar, vai ficar, isso infelizmente vai permanecer assim. Porém, o distrital misto, volto a dizer, melhor do que o puro, porque ele garante o direito à representação de minorias. Isso é fundamental. A democracia tem de conviver maiorias e minorias, né? Mesmo que é uma convivência de tensão, porque a tensão é inerente à democracia. Onde não há tensão, é ditadura, né? Então, você vota no seu distrito, no seu candidato, que você tem identificação, que muitas vezes naquele distrito, o candidato que você acha melhor, ele está afiliado a um partido que não é da sua simpatia, mas você sabe que ele é o melhor candidato, você o conhece sua tradição, ou foi convencido pelo programa que ele apresentou, tal. E você tem identificação com o partido X, que não é do candidato Y. Então, você vota, naquele mesmo momento, no Paulo, né? Mas no partido, em outro partido, ou no mesmo partido que o Paulo, não é condição sine qua non, você vota no partido que você acha que é o melhor. Esse partido tem a lista fechada. Então, você combina dois tipos de questão. Uma, a escolha direta do representante, e outra, o fortalecimento dos partidos. Isso pressupõe, evidentemente, é condição indispensável, a cláusula de desempenho, né? Ou seja, você tem de estabelecer um mínimo nacional dividido geralmente em 1/3 dos estados. Nós temos 27 unidades da federação, 26 estados e o Distrito Federal, né? Então, você distribui em 1/3, em 9, por exemplo, né? Por quê? Para não criar partido regional.
O Brasil é muito grande. A grande dificuldade, para concluir, no Brasil foi criar partidos nacionais. Nós só tivemos partidos nacionais a partir de 1945. Até então, tínhamos partidos, durante a República, entenda-se, tínhamos partidos regionais. Então, você precisa forçar a ter partido nacional, senão surgem os partidos regionais. Então, o distrital misto combina esses dois tipos de representação. É adotado em vários países, como, por exemplo, na Alemanha e tal. O distrital puro é adotado na Inglaterra e cria, na minha leitura, distorções. Muito bem, mais uma pergunta aqui. Boa noite, meu nome é Claro, sou estudante de Direito. Eu queria fazer uma pergunta relacionando a questão da descrença do povo brasileiro nas instituições políticas com a questão da reforma política. Considerando que o povo brasileiro tem tamanha descrença, né, no momento presente nas instituições políticas, uma reforma proposta por essas instituições teria a legitimidade suficiente para conquistar a adesão necessária? Não sei se eu me faço clara, mas para qualquer um dos dois que se dispõe a responder. Vamos dividir? Qualquer um dos dois. Falar. Vamos lá. Olha, o povo brasileiro tem toda a razão de estar frustrado com a política, porque acreditou num candidato, que foi candidato a presidente da República, logo depois da redemocratização, que foi o Fernando Collor de Mello, que se apresentou como caçador de marajás, que uma imagem jovem, e conseguiu ganhar a eleição de candidatos fortíssimos, como Brizola, como Lula, como etc., e se impôs como governo e houve a decepção que o levou ao impeachment. Depois, o governo do PT. O PT, eu fui fundador do PT, fui seu líder na bancada durante 5 anos, e depois saí do partido porque havia um movimento para me afastar do partido, para me expulsar, porque eu tinha votado no Tancredo Neves. Era Tancredo Neves contra o Maluf e eles queriam que eu me abstivesse. Saí do partido. Mas o partido chegou ao poder com um discurso. E lá dentro da estrutura de poder se comportou exatamente como os outros partidos, chegando a exageros, superando muitos outros partidos que diz respeito à corrupção. Isso trouxe uma descrença muito grande. Isso frustrou todo um potencial que a esquerda brasileira estava acreditando nela, de ter um país melhor. Então, essas duas decepções levam esse estado de letargia hoje, que nós ouvimos várias pessoas, vários telespectadores aí e pessoas transeuntes das ruas falando que não acreditam mais. O Vila disse há pouco que a descrença pode levar a uma solução pior, quer dizer, a abstenção, a não participação nas eleições, não é? Então, eu acho que nós somos hoje vítimas de traições que desencantam o povo brasileiro. É preciso que se crie uma estrutura que possa fazer com que novas eleições possam vir dentro de um novo modelo. E não vai ser esse Congresso que vai fazer essa nova estrutura. Por isso, eu volto a falar em Assembleia Nacional Constituinte, para uma nova Constituição, com mandato específico para mudar a Constituição, fazer uma nova e depois ir embora para casa. E aí, então, poderemos ter uma legislação que possa dar abrigo às aspirações que o povo brasileiro tem. Muito bem, você está assistindo ao Jornal da Cultura com plateia, meia hora de debate exclusivo pelo YouTube e Facebook. Pode mandar perguntas pelo Twitter, na hashtag Jornal da Cultura. O tema de hoje é reforma política. Só lembrando, se você e seu grupo da faculdade ou da sua empresa quiserem participar da edição aqui do estúdio, basta enviar pedido para plateiajc@tvcultura.com.br, que a nossa produção entra em contato. Mais uma pergunta aqui da plateia, não é isso? Boa noite, meu nome é Bianca, também sou estudante de Direito. Eu gostaria de aproveitar o que você falou. Minha pergunta para o Ayrton. Em relação à descrença da população, você acredita que a reforma política poderia aproximar as instituições políticas e a população? Enquanto não houver uma organização, o que se chama de população, onde setores da sociedade estejam organizados para ter uma participação política, e a dificuldade é que não há espaço para isso. Quem devia criar o espaço para a população, o setor da população, se engajarem seriam os partidos. Mas os partidos deformam a participação política. Eles montam uma estrutura de funcionamento que vive em função de eleições.
Só ouve falar de partido nas eleições. Fora disso, no seu bairro, onde você mora, você tem um local onde você possa discutir política? Quantos partidos existem? Alguns dos partidos existentes alguma vez mandou um convite para alguém da sua rua, do seu bairro? Olha, vamos fazer uma reunião para discutir os problemas do bairro. Nunca houve isso. Veja, nós estamos no princípio da participação democrática. Nós imaginávamos que com a redemocratização do país, os novos partidos que surgiram pudessem abrigar a população para que pudesse participar da vida política, para que as pessoas não possam ser candidatos, pudessem ser candidatos de si próprias, que pudessem ser espelho de uma representação. Eu pego a eleição do Tiririca. Olha só, Tiririca teve mais de 1 milhão de votos. Tiririca é um cidadão brasileiro, com todos os seus direitos. E ele exercia a função de humorista, de palhaço, que é muito digna. Se ele tivesse sido escolhido num contexto onde a organização que envolve, as pessoas cuidam do humor, na televisão, no rádio, no circo, e dessa estrutura surgisse um candidato, então ele teria legitimidade, autenticidade, não precisava ter cultura. O que o político tem que ter é autenticidade para representar aquele que vota nele. Eu acho que esse espaço nós não conseguimos ocupar. Nós não conseguimos criar com a redemocratização. É tarefa agora criar isso. E para criar mecanismos para isso, é preciso que a população se organize. Numa primeira fase, para rejeitar o que está aí, deixando de apoiar aqueles que se caracterizaram pela deformação da participação política. E numa segunda fase, possibilitar com que haja um engajamento. Por exemplo, nas faculdades, existe o diretório acadêmico? Existe fora da faculdade, estruturas sindicais existem. Então, trabalhadores que podem participar de estrutura sindical com outra mentalidade, com outra cabeça, e nos diretórios acadêmicos, para dar 2 exemplos, nas comunidades de base, para poder também se organizar junto à população da periferia das grandes cidades. Eu acho que esse é o caminho da organização popular. Quando nós tivermos essa organização, nós vamos produzir representantes, e esses representantes vão ter dignidade, porque vão estar ligados àqueles que os elegeram. Olha aqui, ó, perguntas aqui dos nossos telespectadores, pela hashtag Jornal da Cultura. Anderson Dino, Ayrton disse tudo, 2018 pode ser o ano da abstenção nas eleições e ficam os mesmos sempre. Marta, no atual momento político e econômico, por que não diminuir o número de parlamentares? E Nina Gonçalves, Ayrton, num país de tanta instabilidade política, não é perigoso propor uma nova Constituição? Não, eu queria depois fazer um comentário. Pode fazer, Vila. Não, pode fazer, mas eu queria falar. Não acho perigoso, não, uma nova Constituição, porque essa Constituição foi feita, esses constituintes até tinham boas intenções, mas ela foi deformada. Ela hoje não pode ser paradigma para nada. Nós temos que aproveitar dela o que tiver de bom, mas ter um corpo que possa fazer uma nova Constituição com condições de independência e com mandato específico para isso. A partir daí, sim, você pode ter um Congresso que, determinado por uma nova Constituição, possa agir de outra forma. Vila. Constituição nova é momento de ruptura. Então, vamos pôr a bola no chão, outra vez. Brasil. Vamos comparar não há previsão, né? Não, vamos comentar. É necessário passar pela história, condição indispensável. A Constituição de 1824, a primeira do Brasil. E por quê? O Brasil se separou de Portugal, foi uma ruptura. Ou seja, houve uma ruptura, Portugal tinha sua Constituição, lembrar do Porto, né, com a participação de deputados brasileiros, muitos fugiram antes do término da Constituição portuguesa e vieram para o Brasil. Então o Brasil se separou, criou uma nova Constituição, que vigorou durante todo o Império. Por que veio uma Constituição em 1891? Houve uma ruptura, foi proclamada a República. Não podia na República ter uma Constituição imperial, que inclusive tinha 4 poderes. Um deles, o poder moderador, o poder pessoal do imperador. Por que teve a Constituição de 34? Porque teve a Revolução de 30. Ou seja, você teve uma ruptura em relação ao passado. Por que teve a Constituição de 1937? Porque teve a ditadura do Estado Novo, do 10 de novembro. Ou seja, por que teve a Constituição de 46? Porque caiu a ditadura. É a 29 de outubro de 45. Por que teve a Constituição de 67? Porque teve os acontecimentos de março e abril de 64. Ruptura. Depois tivemos a emenda constitucional número 1 de 69. E por que tivemos a Constituição de 88? Porque foi a transição do regime militar para o regime democrático. Nós não temos isso agora. Nós temos uma ruptura, não temos ruptura nenhuma. Deixa eu concluir. Não, pera, agora deixa eu... Não, só uma parte rápida. A ruptura é essa. Não tem ruptura nenhuma. Não, agora deixa eu concluir. Ruptura. Tem muita coisa para falar. Agora não temos ruptura nenhuma. São situações raras. É necessário conhecer a história, condição sine qua non para a discussão política. Senão vira o senso comum. De noite está escuro, de dia está claro, no inverno faz frio. A gente precisa qualificar a discussão. Não há nenhum momento de ruptura institucional agora. A grande questão é que nós temos que ver que essas instituições falhas, estão equivocadas, coisas não estão funcionando. E olhar o mundo.
há uma crise geral de partidos políticos, é necessário conhecer a política. O que está acontecendo na Itália? O que está acontecendo na Espanha? Nós acompanhamos? Não. Por exemplo, na Espanha, você tinha 2 grandes partidos que se alternavam no poder. Surgiram 2 organismos criados pela sociedade civil, um à esquerda, um mais à direita, Podemos e Ciudadanos, que tem hoje uma presença parlamentar fundamental. Eles se organizam como movimentos. Não há uma forma vertical, mas horizontal. Isso é novo. E a Itália? Acompanha o movimento 5 estrelas? Caramba, governa Roma, e não só Roma, tem 1/4 do parlamento. Essa questão também se coloca na Itália há anos. O que está ocorrendo no Brasil é um movimento que ocorre em outros países de absoluta insatisfação com a estrutura do partido, ou seja, e essa é uma questão fundamental no campo da teoria política. Eu insisto, sair do senso comum, da teoria política. A organização partidária clássica, que nasce quando, fundamentalmente? Por volta do final do século XVIII, meados do século XIX. Partido não é todo sempre. Vai dizer que tinha partido na Roma Antiga? Tinha agrupamentos. O Partido Popular do Júlio César, mas era grupamento, não era uma estrutura partidária. Portanto, é um fenômeno recente, dos últimos 200 anos. Em alguns países, ele deu o que tinha de dar. Citei o caso da Espanha, citei o caso da Itália. Portanto, a questão que se coloca hoje é que há uma crise na estrutura partidária, no caso do Brasil, que pode ser que a experiência italiana, se fosse melhor conhecida aqui, ajudaria na discussão. O caso da Espanha. Agora, a questão que envolve uma reforma, quem é que convoca uma constituinte? É o Congresso. Mas o Congresso não é esse horror? Então, espera um pouquinho. Tudo passa pelo Congresso. Não há convocação ou de Congresso Constituinte ou de Assembleia Nacional Constituinte, que são 2 coisas distintas, sem o Congresso. Como assim? Essa lei, o Distritão, passa pelo Congresso. A questão agora é de convencimento. Se nós criamos uma impossibilidade de mudança pelo Congresso, nós apostamos numa solução implicitamente de força. Né? E isso é um mau caminho. Portanto, tem de haver uma questão de convencimento. Democracia é convencimento. 2018 está aí. Vai ser a grande eleição. Ou seja, nesse momento é que nós vamos ter de discutir isso com a participação popular. Agora, lembrar que existem limites constitucionais para os 3 poderes. Que há uma crise, eu digo isso há 5, 6 anos, uma república carcomida, isso está claro. Né? Que isso daí não dá conta da sociedade brasileira. Mas o caminho é no interior da Constituição, que vale lembrar, custa R$ 5,00 hoje um volume, o STF está vendendo, entre no site stf.jus.br. Fez o STF uma coisa muito legal. Está editando uma Constituição por R$ 5,00 de bolso, atualizada, que o Brasil, ela é Constituição revista e atualizada, né, a todo momento, que é legal. Seria bom, eu falei com o ministro Aires Brito ontem, tivemos uma conversa no evento da Jovem Pan, eu falei, por que a gente não usa a Constituição como livro-texto de análise sintática? Nós ficamos discutindo a origem da palavra candidato, conversando, candidato, a ideia de ser candidato, ser puro e tal. Ou seja, nós precisamos conhecer a Constituição. Se fala da Constituição, infelizmente se conhece. Nós temos mais uma pergunta e temos só 2 minutos para a resposta. Vamos lá. Boa noite, meu nome é Guilherme. Gostaria de fazer uma pergunta para os dois, de maneira geral. Se vocês não acham que o modelo distrital pode favorecer o surgimento de candidatos, assim dizendo, que tenham muito mais visibilidade para a população, cantor, jogador de futebol, artista de televisão, e se isso não pode afastar, de maneira geral, as pessoas que mais estudam a sociedade brasileira, a saúde pública, por exemplo, ou a segurança pública. Eu acho que um cantor, ele pode ser conhecido por ser um bom cantor, um mau cantor, ou um cantor que se apresenta, que tem contato com o público, mas se ele não tiver por trás dele um grupo de pessoas da mesma área dele, que possam fazer dele seu representante, ele não é legítimo. Eu acho que essa falta de legitimidade de alguns vai transparecer muito mais facilmente dentro de um distrito, de um contexto mais amplo, onde ele pode surgir como ídolo de várias pessoas, sem que as pessoas conheçam por trás desse cantor que tipo de cidadão existe. Entendeu? Assim, para aqueles que são apresentadores de televisão, que também têm espaço, aqui são jogadores de futebol, pessoas que têm espaço próprio, cultivado pela sua atividade particular, nem sempre representam alguém. Quase nunca representam alguém. Então, eu acho que o que precisa saber, e no distrito fica mais fácil de conhecer, é quem é aquele candidato, como é que ele vive, que bens ele possui, por que ele está disputando aquele cargo.
Esse candidato tem que responder isso naquele distrito. E numa vastidão de votos, que é um estado inteiro, no caso de deputados, e a nação inteira, no caso do presidente da República, e que as pessoas não conhecem ninguém, não é? Eu acho que fica mais fácil no distrito você ter um deputado que te represente, seja o deputado estadual, seja o deputado federal. E quando você vai escolher o presidente da República, você tem mais informações, porque essas pessoas que vão estar participando da campanha vão trazer uma participação diferenciada na escolha do presidente da República. Nosso tempo acabou, Vila. A gente só tem 30 segundos. Tem de falar, então, a gente dividir o tempo. Só para dizer brevemente o seguinte: o distrito expulsa esse tipo de candidato. Tiririca nunca será eleito no voto distrital. O distrito não se sente identificado. O Tiririca é produto do voto profissional. Eu falei Tiririca como poderia dizer outros candidatos do gênero e tal. O bom do voto distrital é que você qualifica a discussão política. Você vai votar em candidatos que você tem identificação política e ideológica e que é aquele sujeito que mora no distrito e que conhece os problemas da região, sem ser um vereador. O deputado Luiz Guimarães tinha uma frase muito infeliz, que voto distrital ia criar o vereador federal, entre aspas. Está errado. O voto, toda grande democracia no mundo tem voto distrital. Voto proporcional não combina com regime democrático efetivo. Muito bem. O Jornal da Cultura com Plateia fica por aqui. Agradeço a participação dos nossos comentaristas, Marco Antônio Vila e Ayrton Soares, dos professores aposentados de São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, dos alunos de Direito da Universidade Mackenzie, além de telespectadores que se inscreveram através do e-mail plateiajc@tvcultura.com.br. Agradeço também a sua audiência pelo YouTube e Facebook. Quarta-feira tem mais Jornal da Cultura com Plateia. Uma ótima noite para você e até amanhã no Jornal da Cultura.